Fala, soldado, tranquilo? Soldado, o vídeo de hoje é para te falar para você não ter medo de fazer as coisas, você não ter medo de agir, principalmente se tu for mais novo. Se tu tem entre 18 e 30 anos, essa faixa de 18 a 30 anos, ou até se você é de menor, você não pode ter medo de agir. Você não pode ter medo de buscar coisas novas. Você não pode ter medo de buscar algo novo. Porque a gente está na fase que a gente pode errar bastante. A gente está numa fase que a gente tem que errar para a gente entender o que a gente quer, para a gente entender o que vai funcionar para a gente. Lá a gente vê muitas pessoas que passam a vida inteira no mesmo emprego, passa 30, 40 anos no mesmo emprego. Só que chega no final, elas veem que aquilo não era de fato o que elas queriam, viram que elas não construíram algo de fato. E quando você está nessa idade de 20, 30 anos, é o melhor momento para tu arriscar. É o melhor momento para você construir base. Mas o que, que a grande massa segue? O que, que a maioria das pessoas seguem? Elas vão, já com 18, sai da escola, entram numa faculdade, muitas vezes não porque ela quer, esse que é o pior, quando você quer entrar, tem um objetivo, vai embora. Mas quando muitas vezes elas entram por conta dos pais ou por conta da sociedade que impõe que ela tem que fazer uma faculdade, aí ela vai, fica 4, 5 anos numa faculdade, sai com 23, 20 e poucos anos, arruma um emprego e segue naquele emprego o resto da vida. E não constrói algo sólido de fato, só fica trabalhando para os outros. Não que esteja errado, mas ela não constrói uma carreira de fato. Chega no final da vida, ela não parece que ela não gosta, não queria aquele resultado, parece que ela não se identificou com aquilo. Igual a gente vê muitas pessoas que chegam a um determinado momento e já não se identificam mais com o que estão fazendo. E quanto antes tu entender isso, melhor. Quanto antes tu entender que você não está no caminho certo, é melhor. Senão você passa muito tempo travado, você passa muito tempo no mesmo lugar. E se você é novo, se você tem uns 20 anos, eu tenho 20 anos, você não pode ter medo de buscar coisas novas, de morar em um lugar novo, de arriscar, de meter o louco, como diz. Porque o pior que pode acontecer, o máximo que pode acontecer é você voltar no mesmo lugar que você está. É você voltar, às vezes, no mesmo emprego. É voltar na mesma cidade. Mas se você não fizer isso, você nunca vai ter descobrido algo novo, nunca vai ter descoberto algo novo. Tu vai sempre ficar na mesma, tu vai sempre ficar no mesmo lugar. Então o que eu quero te passar é não tenha medo de agir, não tenha medo de meter o louco, como diz, de mudar de emprego, de fazer alguma coisa nova, testar algo novo, de errar. Tu não pode ter medo de errar. Porque o que que é o fracasso? O fracasso não é quando você erra. O fracasso é quando você desiste. Uma pessoa só é fracassada quando ela desiste. Uma pessoa ela só é fracassada numa guerra quando ela desiste de lutar. Enquanto ela está de pé, enquanto ela está lutando, ela ainda não perdeu. Então não tem como ela ser fracassada. Ela só vai fracassar a partir do momento que ela desistir da guerra, que ela virar as costas e ir embora da guerra, sem ter cumprido o objetivo. A partir desse momento é que ela vai ter fracassado. Mas enquanto isso não acontecer, ela não fracassou, ela está na luta ainda. Então não tenha medo de agir, não tenha medo de fazer coisas novas, de buscar algo novo. Porque quando você faz isso, você a chance de você evoluir é muito maior. Você vai aprender com os seus erros, vai aprender com os seus acertos e vai evoluir e vai crescer. Porque às vezes a gente pensa que o emprego ele te dá estabilidade, ou tal coisa te dá estabilidade, mas estabilidade de fato não existe. Que graça teria de você viver uma vida inteira no mesmo emprego, de você viver uma vida inteira no mesmo lugar, na mesma cidade? Não tem graça nenhuma. O mundo é muito grande para você viver a vida inteira no mesmo ponto. Então, às vezes você quer ser rico, você quer se tornar milionário, mas tu não tem medo de agir. Enquanto tu tiver medo de agir, tu não vai destravar tuas bênçãos, não vai destravar tuas conquistas. Enquanto você continuar num lugar que você está inquieto, que você não está gostando, você ainda vai continuar travado. Porque às vezes você está no emprego que tu não está gostando mais, que não serve mais para ti. Naquele momento você já não se vê mais ali, tu já não se vê crescendo mais ali. Mas se você tiver medo de agir, se você tiver medo de sair, tu ainda vai continuar travado, tu vai continuar infeliz, tu não vai destravar tuas conquistas, tuas bênçãos, entende?
Então, você não pode ter medo de agir, ter medo do que os outros vão pensar, do que os familiares vão pensar. Porque os familiares não pensam da forma que você pensa. Eles não têm a visão que você tem, eles não têm a mentalidade que você tem. Então você não pode ter medo de agir, você não pode ter medo de buscar algo novo. Não ignore o que vão falar, ignore se vão criticar. Cada um tem uma vida e a gente tem que fazer o nosso melhor nessa vida. Muitas pessoas se contentam com pouco, a maioria se contenta com pouco. A gente não pode se contentar com pouco, porque a vida é muito grande para se contentar com pouco. E tem uma frase que é uma frase não, mas um negócio que eu trago para mim, é melhor você se arrepender de ter ficado no mesmo lugar, você se arrepender, é melhor você se arrepender de algo que você fez, no caso, do que você se arrepender de algo que você não fez. Então é muito melhor você se arrepender de ter feito algo do que de não ter feito. Porque se você fez, você deu errado, tudo bem, me arrependi. Mas é melhor do que o peso de você nunca ter pensado nisso aí, você nunca ter feito, você nunca ter agido. Que no caso é ficar no mesmo lugar, de não ter feito aquela coisa. Melhor você se arrepender do que você fez, e não do que você não fez. Porque quando você se arrepende do que você não fez, já não tem mais o que fazer. Você tá lá e tudo mais. Mas quando você se arrepende do que você fez, pelo menos você tentou algo novo. Foi uma tentativa, não foi em vão. Foi algo que você buscou. Você estava correndo atrás. Mas, então, soldado, no mais é isso. Vídeo mais curto. É, tu não ficar preso em um lugar só. Tu não ficar preso em buscar teus objetivos. Tu não ficar preso num emprego só, numa cidade só. Tem que buscar algo novo, ver o que tu quer de fato, o que te faz andar, o que te faz mover. Porque às vezes tu tá no emprego que tu não se identifica mais. Às vezes tu tá no emprego que já tu não se vê crescendo mais. E tu não pode ter medo de agir. Tu não pode ter medo de tirar essa estabilidade que tu tem. Tu tem que pegar, às vezes tu sai, tem pessoas que vão, já vi um caso de um cara que foi para São Paulo com R$ 2.500, era tudo que ele tinha. E hoje o cara é empresário, milionário. Então, às vezes a gente vai ter que passar por um momento de mais dificuldade, que às vezes é sair de uma estabilidade que a gente tem atual, para a gente poder crescer. Porque quando a gente está muito estável, a gente não tem ambição, a gente não tem motivação para crescer. A gente fica tão confortável na vida que a gente está que a gente não tem mais motivação para crescer. Porque às vezes a gente chega num ponto que a gente está tão confortável, só que a gente não está nem tão confortável para assumir aquele lugar como algo bom, para a gente ficar no mesmo lugar, mas também não está tão desconfortável para a gente querer sair. Então a gente fica chega num momento ali que não está nem tão ruim para a gente buscar algo novo, mas nem tão bom para a gente ficar no mesmo lugar. Então, a gente fica nesse limbo que a gente não sabe o que a gente quer de fato. Mas quando tu tira o medo de agir, tu faz algo novo, tu destrava isso, tu busca, pelo menos você tentou, você buscou fazer algo. Então é muito melhor que você se arrependa do que você fez do que se arrependa de nunca ter feito nada. É melhor você chegar no teu final da vida, olhar para trás e se arrepender de tudo que você fez, do que se arrepender do que não fez. Eu não estou falando no sentido ruim, não estou falando no sentido de você ir beber, ir em festa e não sei o que lá. Não estou falando isso, não estou falando de promiscuidade, não estou falando desse tipo de coisa. Eu estou falando no sentido de agir, de testar algo novo, de você testar algo novo. Muito pior você chegar no final da vida e se arrepender de, eu nunca saí daquele emprego, eu nunca fiz algo diferente, eu sempre me contentei com pouco. Mas isso é muito ruim, é muito pior você chegar no final da vida assim. Porque por mais que quando você sai, você tenta, por mais que não dê certo, você está tentando. Porque você não tem que pensar que vai dar errado, tu tem que pensar e se der certo. Muitas pessoas pensam, e se der errado. Mas por que que tu não pensa e se der certo? Por que que tu não pensa da forma positiva? Se der certo, tu muda a tua vida. Se der certo, tu muda a vida dos seus pais. Se der certo, tu muda a vida dos teus irmãos, da tua família.
E se não der certo? Se não der certo, tu vai voltar no mesmo lugar. Não tem, não tem assim algo que tu pense assim. Se não der certo, tu vai ficar no mesmo lugar, tu vai ter um emprego comum, tu vai ficar no mesmo lugar, na mesma cidade, na mesma casa, entende? Se der certo, tu vai viajar o mundo, tu vai ajudar a tua família, tu vai ter várias casas várias casas na vida, vai poder visitar vários lugares. Então foque se pode não ser fácil dar certo, queima os barcos. Quando tu não queimar os barcos, vai sempre ter para onde voltar. Quando tu não queimar os barcos, tu sempre vai ter uma rota de fuga. E quando tu tem uma rota de fuga, você não luta até a morte. E quando tu não luta até a morte, a chance de tu perder a batalha é muito maior. Talvez tu não perca a guerra, mas tu pode perder a batalha. E a gente perde muitas batalhas durante a vida. Mas o principal é a gente não perder a guerra. Porque perder a batalha não é um fracasso. É apenas uma derrota momentânea. Mas é essa derrota que te fortalece. Essa derrota que te faz crescer, te faz evoluir. Para você buscar algo novo. Mas tão saudável. É isso, não tenha medo de agir. Se tu é jovem, não tenha medo de buscar algo novo. Não tenha medo de construir algo. Não tenha medo de meter o louco, de sair de onde tu tá, de deixar o teu emprego, de deixar a tua casa, fazer o que for que você quiser. Tem cara que larga tudo e vai pra Europa e mochilar. Eu acho muito legal isso aí. Não teria, provavelmente eu não teria coragem de fazer isso. Seria muito maluco. Mas tem cara que faz isso. E os cara, o cara pode até ter se arrependido de ter saído, mas pelo menos ele tentou, né? Pior é se ele se arrependesse de nunca ter saído do lugar onde ele tá. Esse talvez seja um dos piores arrependimentos que tem. Você não. Você tem medo de agir, você não agir. Tem medo do que você não fez. Você ficou impregnado pelo que os outros vão pensar, ou com medo de dar tudo errado, e tu não agiu. Mas então não tenha medo de fazer o que tu tem em mente, o que tu tem lá no fundo do teu coração. Às vezes tu tá inquieto num lugar, tu tá no emprego que já tá um tempo sentindo que não é pra você. Não tenha medo de agir, cara. Confie em Deus que vai dar tudo certo. Confie que Ele vai te ajudar, vai te ajudar a crescer. Não fique preocupado com o que tu vai comer, com o que tu vai, igual diz na Bíblia, não fique preocupado com o que tu vai comer, com o que tu vai vestir. E se Deus alimenta os passarinhos todos os dias, nós não valemos mais que passarinhos, né? Então, muitas das vezes, no último minuto ali que você está precisando de alguma coisa, Deus vai lá e vai te ajudar. Se você estiver alinhado no propósito e confiando nele, não tem o que dar errado. Vai ter dificuldades, muitas dificuldades, mas a vitória final é sempre certa. Não teve discípulo, não teve apóstolo que não teve dificuldade. Não teve cara na Bíblia que não teve dificuldade. Para Davi ser rei, ele precisou matar um gigante. Ele precisou enfrentar Golias. E a dificuldade, que no caso foi matar Golias, foi para ele crescer. Não é uma, toda dificuldade não é em vão. Sempre tem um motivo pela dificuldade, pela batalha que tu tá pela batalha que tu tá lutando. Sempre vai ter um motivo, sempre vai ter um porquê daquilo. Mas então, soldado, se tu pensa alguma forma diferente, tem alguma opinião, deixa nos comentários, se inscreva no canal. Todo dia eu vou estar postando um vídeo aqui falando sobre mentalidade e tudo mais, do dia a dia. Então esse é um canal para quem quer evoluir. Meu objetivo é se tornar o primeiro milionário da família. Ou talvez não seja nem o primeiro, seja o segundo. Eu tenho uma irmã também que em algum momento vai chegar lá. Espero que as duas tenham duas irmãs. Mas em algum momento ela também vai chegar lá. Então se eu for o primeiro ou for o segundo, o objetivo é esse o mesmo. Mas a ideia é ser o primeiro e levar o máximo
de pessoas junto, amigos próximos, familiares, no sentido de transbordar conhecimento para eles. E aqui, se tu tá nesse vídeo agora, tu vai ver o começo. Tu tá pegando o comecinho da história ali. Mas mais soldado, é isso. Se vemos no próximo vídeo. Valeu!